A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara Municipal de Bauru veio até o barracão aqui da rua Minas Gerais, que agora passou neste ano a guardar a frota de veículos para verificar, junto com a vereadora Estela Almagro, as condições do micro-ônibus que se envolveu no acidente envolvendo o transporte de jovens da área da cultura lá para Tatuí. Veja que um dos 3 itens que nós solicitamos, cópia do licenciamento do veículo, que foi parte nesse acidente trágico, cópia do documento do órgão competente autorizando o micro-ônibus a transportar passageiros em viagens intermunicipais e cópia da apólice do seguro do referido veículo. Veja, no documento, item 2, que é um dos mais importantes, o que autoriza o órgão competente, portanto, a Artesp, nós não recebemos isso. Nós recebemos uma cópia do termo de uso de fevereiro de 2010, cessão de uso deste veículo, onde na cláusula 3ª está bastante expresso: o veículo objeto do presente termo deverá ser obrigatoriamente utilizado pela cessionária, ou seja, a prefeitura, em sua área territorial. Obviamente que São Manuel não faz parte da área territorial do município de Bauru. Uma andança aqui pelo veículo dá pra gente uma dimensão do que nós estamos falando. É natural que os ônibus que têm essa prerrogativa de fazer as viagens intermunicipais não tenham essa estrutura. Olha o que aconteceu com esse banco e o risco que causou às nossas crianças. Por quê? Porque ele está fixado por um parafuso. É uma estrutura completamente diversa daquelas que obedeceriam às especificidades técnicas da Artesp. Isso é preocupante. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui falando sobre um seguro, que é o 3º item, e que o município nem cuidou, segundo os termos da cessão de uso. Aliás, uma cessão de uso desatualizada, porque a cópia que me foi cedida pelo secretário é ainda da de 2010, ou seja, venceu no final de 2010. Eu não sei as novas, porque nós estamos em 2022, né? Nós estamos falando de 12 anos atrás. E isso foi o que eu recebi hoje em diligência. Então, assim, é lamentável que a preocupação da secretaria e também do governo seja diversa para uma viagem turística, que é o que nós também estamos como Comissão de Fiscalização e Controle fiscalizando, que é o veículo que está aqui ao lado e que nós vamos também ali entrar e ver a diferença da qualidade, do conforto e o que é um veículo autorizado efetivamente para fazer viagens intermunicipais. O risco que essas crianças correrem é grande, porque uma das responsabilidades dessa cessão de uso é de que o seguro total, portanto global, é responsabilidade do município, que estava recebendo o veículo em cessão de uso. E a gente vê pelo termo aqui de seguro que o secretário nos forneceu que não tem. Não é? Apenas um seguro em caso de morte, mas não há seguro para coberturas de invalidez, para coberturas de despesas médicas, na verdade, e despesas hospitalares, que é um dos problemas que nós fomos procurados por conta de situações aí adversas que estão cometendo a família desses 13 jovens, que são talentos do município de Bauru e que estavam indo para um lugar que, assim, é sonho de qualquer um que almeja carreira nessa área. Essa área cultural e artística, que é o Conservatório de Tatuí. Então, nenhum custo é coberto por esse seguro. Por quê? Porque, naturalmente, é um seguro muito restrito, aliás, restrito mesmo, mas o próprio veículo em si já enseja um debate muito sério e amplo e uma responsabilização. Quem autorizou este veículo a sair de Bauru e fazer uma viagem intermunicipal para levar 13 jovens da nossa cidade para o Conservatório de Tatuí, sendo que o próprio termo de concessão e uso já restringe obrigatoriamente termo de quem cedeu, que é o Estado, ao uso no território, ou seja, dentro da circunscrição do município de Bauru. E a nossa preocupação, naturalmente, não é somente com quem foi transportado, é com quem também transportava. Esse é um debate que a gente faz desde as investigações do bonde da Kobayashi, que envolve também o nosso servidor. Olha, nós estamos falando aqui do sangue do Celso. Celso é o nome que nós checamos do condutor que levou esse veículo, mas olha, esse é o espaço que poderia ter ceifado a vida do Celso. Por quê? Porque é um veículo inadequado para esse transporte intermunicipal, e um acidente que poderia ter ceifado a vida dele, tirado um chefe de família aí, de toda a sua família, de seus amigos, enfim. Olha a situação em que o Celso ficou preso nas ferragens deste veículo, cuja cessão de uso pelo Estado foi, repito, formado lá em 2010, em fevereiro,
para durar cerca de um ano e foi prorrogado até aqui, mas para uso, segundo a cláusula terceira, obrigatoriamente no território do município. Esse é o ônibus da viagem para Minas Gerais. Esse é o ônibus da polêmica viagem a Poços de Caldas, que ainda tem o cheirinho de novo, né? Dá para ver a diferença da fixação dos assentos no piso do ônibus, a estrutura, o conforto, o cinto de segurança, que mostra a diferença entre esse e aquele veículo. É um outro sistema totalmente diferente e que previne acidentes, evita catástrofes, né? A gente sabe que acidentes está sujeito a uma série de questões imponderáveis. Inclusive, esse não foi dado causa pelo nosso motorista, mas poderia ter ceifado a vida dele, porque estava numa condição completamente adversa. Da mesma forma, os 13 jovens que viajavam para Tatuí numa esperança de um sonho, né, de uma carreira cultural, artística, e que poderia ter tido suas vidas ceifadas. Olha a diferença da estrutura deste veículo. A gente sabe, por exemplo, que nós não temos N ônibus como esses, vários, mas você pode ter vans perfeitamente cabíveis para esse tipo de transporte e você pode encontrar outros mecanismos através de parcerias que você pode estabelecer a cessão. O que eu defendo é que a cessão seja sempre permanente e garantida. Agora, você não vai dar qualquer veículo para levar 13 jovens de Bauru a Tatuí, que não é uma viagem daqui ali na esquina, né, uma viagem longa, e que infelizmente pode levar a grandes tragédias que a gente pode ficar diante do irreversível. Então, não é só mais um acidente burocrático, não é mais um erro da tramitação administrativa. Nós estamos falando de política pública. E por isso que nós estamos investigando e por isso que a gente quer chegar aos responsáveis e, consequentemente, discutir essas responsabilidades. A Comissão de Fiscalização e Controle vem até a Secretaria de Educação, a princípio, para olhar a questão da documentação do veículo, envolvendo o seguro, se ele está com a sua documentação em dia. Qual que é a situação, secretário? Tudo em dia, né? Tanto a cessão do veículo quanto a pólice de seguro, tudo foi entregue à vereadora Estela. Esse é um documento, um veículo entregue pelo Estado para a Secretaria da Educação para os usos livres? A rigor para a Prefeitura Municipal. Como é um veículo escolar, fica sob nossa responsabilidade. Para aqueles que não acompanham, esse veículo ia toda segunda-feira para aquele serviço junto ao Conservatório de Tatuí. Sim, com os meninos e meninas da nossa banda sinfônica, que é ligada à Secretaria de Cultura. Então, eles iam para uma questão, é claro, de educação, música e educação, certamente, né? E aconteceu esse acidente grave, mas poderia ter sido uma grande tragédia, né? Que foi um grande caminhão que cruzou a pista e até a gente tem que agradecer a discernimento do motorista que evitou uma tragédia muito maior. Ele se feriu e mais 2 estudantes se feriram. Mas, graças a Deus, diante da situação e da cena, para quem viu imagens, não era para ter sido uma tragédia, graças a Deus não foi, uma tragédia imensa. O senhor, como bem sabe, assumiu há pouco tempo a pasta, né, estava no planejamento, e tem, segundo a Comissão de Fiscalização, uma necessidade de regulamentação, não sei se por decreto ou outra forma, desses usos que são bastante razoáveis em outras cidades, onde tem, evidentemente, claro, consolidado a questão de trabalhos educacionais com cultura. Se está faltando essa regulamentação aqui na sua visão ou não? Eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido, tanto em relação à Secretaria de Cultura como a de esportes também, né? Porque tudo faz parte, cultura esportiva ou a questão do ensinamento da música, de artes, né? Isso obviamente faz parte da educação como um todo. É mais que legítimo o uso, entendo, para essas finalidades. Vai precisar um decreto em função dos outros episódios que estão em andamento, por exemplo, de Minas Gerais ou não? Eu acho que podemos pensar em algo semelhante, sim. Este é o barracão da rua Minas Gerais, que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação no final de 2021. A Comissão de Fiscalização e Controle e Educação esteve aqui para avaliar este entre os 16 imóveis desapropriados. Exatamente, é muito triste constatar um ano depois que esse imenso barracão gigantesco, que custou quase 5 milhões de reais, permanece insalubre, sujo, mal utilizado e com apenas 12 veículos, 11 e mais o veículo acidentado recentemente. Nenhuma obra, nenhum outro veículo da educação, ou seja, a mesma incógnita de 12 meses atrás volta.
por que se adquiriu um espaço tão grande para supostamente abrigar todos os veículos da educação, quando a gente vê que ao longo de 12 meses os veículos da educação não estão aqui. Ou por uma questão de praticidade, de logística, por alguma razão. Razões que deveriam ter sido ponderadas no momento de se decidir investir quase 5 milhões de recursos da educação para adquirir um próprio de um particular. Ou seja, é muito triste essa constatação. A mesma constatação que nós estamos fazendo no levantamento de todas as demais 15 áreas para a produção de um relatório final acerca dos polêmicos 38 milhões de reais em desapropriações ao final de 2021. Que tem o uso de outros materiais dispersos aqui no meio desse barracão. Isso é outra coisa que chama atenção. Nós vamos mostrar que esse barracão também está sendo utilizado para armazenar materiais que deveriam estar no almoxarifado, que também foi comprado por vários milhões de reais para ter a sua ampliação. Barracão que antes era locado e agora teve toda a sua área remanescente ali no entorno comprada para se construir uma área para dar conta de todo o material que precisa ser armazenado no nosso almoxarifado. Agora nós vamos verificar que nesse espaço, repito, insalubre, ainda sujo, descuidado, quer dizer, exatamente como estava, né? Na época, inclusive, muito mais cuidado, porque era barracão e armazenamento de um supermercado aqui da cidade, está sendo utilizado agora para guardar materiais novos. É o que a gente percebe, é o que a gente vai mostrar agora. Este é um dos cantos do imóvel aqui da Rua Minas Gerais, que foi adquirido no final de 2021 pela Secretaria Municipal de Educação para servir da frota de veículos da pasta. E está aqui nos cantos e nas salas laterais, sendo utilizado também para depósito, tanto de materiais novos da educação, quanto de materiais inservíveis que provavelmente estão sendo retirados ou substituídos nas unidades escolares. Cada passo que a gente dá dentro desse barracão de quase 5 mil metros, a comprovação de que ele serve para tudo, menos para a garagem dos veículos da educação. A gente encontrou aqui materiais de construção, a gente encontrou aqui pneus, a gente encontrou aqui armazenamento de produtos inflamáveis, a gente encontrou aqui uma série de extintores sem utilidade. A gente constata que aqui não sofreu qualquer reforma, limpeza ou manutenção, inclusive na busca de um AVCB. A gente, quando visitou aqui, assim que foi anunciada a desapropriação, constatou diversos furos, não é, no teto, com chuva, com a entrada de água aqui em dias chuvosos. A gente percebe que não houve qualquer alteração nisso. Pelo contrário, o espaço foi sendo ocupado para tudo, menos para a garagem. E aí a gente vê também o armazenamento de materiais novos, que deveria estar sendo armazenado onde? No almoxarifado. Então aqui tem materiais inservíveis, tem materiais novos, e eu gostaria de saber, aliás, nós já vamos constatar isso, já vamos requerer essa informação, quem controla o fluxo desse material armazenado aqui. Seja de qual ordem for, construção, que nós temos ali, materiais galvanizados, seja de playground, seja de mesas de professor, cadeiras de alunos, não importa para qual escola vá. Mas é um material que a gente percebe, ó, não é de agora, né, que está aqui, naturalmente, um espaço inadequado, que não foi preparado para esse armazenamento, mas o mais importante, quando você faz uma desapropriação, você faz por uma razão urgente. É o ato mais violento do poder público em face do bem de um particular. Você literalmente expropria do particular esse bem, por quê? Porque você demonstra uma razão inequívoca e urgente que justifique um gasto, pequeno, médio ou grande, para adquirir aquele bem. Esse aqui é um dos prédios que, para mim, salvo melhor análise, está comprovadamente inutilizado para os fins que se anunciou quando do investimento de 5 milhões de reais para ser a garagem dos veículos da educação. Nunca é demais lembrar, 5 mil metros quadrados adquiridos por quase 5 milhões de reais para o propósito de servir a ser a garagem dos veículos da frota da educação. Tem de tudo aqui, eu repito, menos veículos. O que menos tem aqui é veículos da educação. Tudo escuro, porque as alas, tirando a entrada, é o que nós constatamos aqui com os servidores, não tem energia. Então não tem AVCB, não tem extintor, não tem nenhum preparo para uma grande catástrofe, não tem energia, iluminação nenhuma. Então a gente se choca quando vê que nós já nos encontramos com esses velhos conhecidos nossos aqui, que são os colchões olímpicos, caros,
como se Bauru fosse uma cidade olímpica. Oxalá fosse, é o que a gente gostaria que fosse a realidade do município, mas não é. Agora, nós já encontramos esses colchões em diversos locais, inclusive em escolas, sendo utilizados para tampar sol e chuva. Por quê? Porque nós não temos espaço nas escolas municipais, que não entre chuva, não é? E preparo e professores especialistas em número suficiente para você ter a utilidade desses colchões que são, repito, profissionais. Agora, olha, depois do terceiro, quarto encontro, a realidade desses colchões que custaram muito para os cofres públicos, embolorados. Alguns a gente percebe já, ó, com danos realmente, que eu não sei nem se é possível ou não reverter. Nós contamos aqui o número de colunas e o número de colchões. Algo em torno de 110 colchões olímpicos armazenados na garagem. E aqui nós vamos encontrar os plintos, que nós também encontramos lá no CTV, quando nós fizemos as diligências em torno das compras da educação. Ou seja, a educação que não para de nos surpreender. Primeiro, teria que discutir qual é a utilidade efetiva desses plintos, né? Que vão sendo deteriorados. Quando nós estivemos lá no CTV, a gente viu alguns com peças jogadas ao largo por conta de tanta transferência de local. E o grande debate é, por que se comprou, qual é a utilidade? E agora, a prefeitura vai ficar jogando esse material de um lado para o outro, sem dar destino para ele? E agora está aqui. Se um incêndio acontecer nesse espaço, não sobra nada. Absolutamente nada. Desse material milionário, caríssimo. E aí, se a gente olhar ali, logo mais à nossa frente, nós vamos ver outro armazenamento grandioso de materiais novos. São mais cadeiras, né, conjuntos de mesas, carteiras e cadeiras para alunos. Não se sabe para onde irá, mas, de qualquer maneira, está aqui, supostamente armazenado, que deveria ser feito num almoxarifado, com controle rigoroso de quantas unidades se tem de cada um dos bens, não é? Até porque é um zelo com recurso público e uma obrigação legal com recurso público. Aqui a gente já enumerou pelo menos 10 tipos de materiais diversos, entre novos e usados, que estão sendo armazenados aqui. Eu quero saber onde é que está o controle disso, não é? E, em caso de uma calamidade, tem um seguro para tudo isso aqui? Alguém já elencou todos os itens que estão guardados aqui? É como se fossem os produtos da casa da gente numa mudança. A gente vai colocando onde couber. Acontece que isso aqui não é a casa da gente. É de todos nós. Isso aqui é recurso público, é recurso da educação. E o que eu constato aqui hoje é de extrema gravidade. Qual é a verdadeira utilidade, um ano depois, de 5 milhões de reais para uma suposta garagem dos veículos da educação, que está com 12 veículos, sendo um acidentado, não é? E um monte de materiais inservíveis e alguns materiais novos, como a gente viu, pneus, brinquedos de playground nas escolas. Quem está controlando esse acervo? Onde que está o controle disso no almoxarifado? Se a gente pedir agora um levantamento estatístico disso, está perdido em vários imóveis, isso é muito triste, é uma realidade muito triste. E a gente vai vendo realmente para que serviu aqueles 38 milhões de reais na desapropriação de 16 imóveis, ou seja, um gasto incontrolado por uma incapacidade administrativa de gerir os recursos da educação. Neste canto aqui tem ar-condicionado, alguns aparelhos de extintor, mas do outro tem telha, esquadria, luminária, material de construção civil. Um total descontrole, né? Tipo, se eu perguntar hoje para o secretário de Educação para que serve o imóvel adquirido por quase 5 milhões de reais na rua Minas Gerais, qualquer resposta que ele me dê, a menos que ele admita que esse imóvel foi comprado de forma inadequada, sem ter um destino correto, ele vai estar mentindo. Por quê? Porque isso aqui é tudo, menos a garagem dos veículos da educação. Um espaço sem AVCB, com instalações absolutamente inadequadas contra incêndio e outras tragédias, nós vamos encontrar, inclusive nessa sala grande, que não tem muito destino, o armazenamento de 1 galão de material inflamável, gasolina, que a gente já verificou aqui. Ou seja, imagina um incêndio de grandes proporções num espaço como esse, adquirido por 5 milhões de reais, onde a somatória dos veículos aqui seguramente também perpassam por uma soma grande, considerável.
É muita irresponsabilidade para um recurso que deveria estar sendo utilizado para garantir melhorias nas condições da educação, dos profissionais da educação, enfim, para a educação. Mais um gasto irresponsável.